Olá, boa noite, pessoal. Olá, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Olá, olá, boa noite, pessoal. Olá, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Como vocês estão? Me conta aí como vocês estão, como é que foi a semana de vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live, a nossa live Jornada Empresário Licitante. Essa live é específica para empresários que querem avançar no mercado das licitações públicas. Estou muito feliz em poder compartilhar esse conhecimento que é de grande relevância para todas as pessoas, principalmente para os empresários que querem avançar com as vendas com o governo, e é de primordial importância vocês verem até o final essa live, que é muito importante, são temas muito relevantes para você avançar aí no mercado das licitações públicas. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Eu vou iniciar falando um pouquinho da minha história com licitações públicas. Comecei a trabalhar com licitações públicas com estágio, que eu trabalhei na Prefeitura de Palmas, e com esse estágio eu trabalhei diretamente com concessões públicas. E foi com isso que eu adentrei no mundo das licitações públicas. Comecei a estudar o mercado, comecei a ver como que funcionava, como atuava as licitações públicas, e com isso vim me especializando, vim atuando com outras empresas privadas. Trabalhei com uma empresa que fornecia cursos jurídicos para administração pública. Foi aonde que eu me especializei, fiz vários cursos com professores renomados da área de licitações públicas, e posteriormente, quando eu finalizei esses cursos, que eu tinha muita teoria, eu quis avançar a prática. Foi onde eu consegui trabalhar, tive que me mudar para fora, para Fortaleza, onde eu comecei a trabalhar praticamente o Ceará todo com licitações públicas, viajando, e foi onde que eu avancei nesse mercado das licitações. É um mercado maravilhoso, e eu vou mostrar para vocês o tanto que de muitas oportunidades para vocês atuarem em frente a esse mercado. Olá, boa noite, pessoal, vamos entrando. Vou falar para vocês um pouquinho o que é licitação. Licitação nada mais é do que uma compra que a administração pública faz de todo o serviço. A administração pública, para fazer qualquer tipo de compra, de aquisição de bens para o município, é realizado pelo procedimento licitatório. Por que a administração pública abre esse tipo de processo? O governo ele tem que fazer esse procedimento porque o dinheiro é o dinheiro público. Então, a administração pública tem que fazer um procedimento que seja transparente e que dá acessibilidade para todas as populações. Com isso, o procedimento licitatório ele é aberto a todos,
e tem essa acessibilidade, essa segurança de todos estarem participando do procedimento licitatório. Olá, boa noite pessoal, vamos entrando. Quem pode vender para o governo? Muitas pessoas me perguntam, Larissa, eu não tenho empresa, posso vender para o governo? Pode, pessoa física, pessoa jurídica, pode vender para o governo. E essa segurança que tem, né, de vender para o governo é tanto MEI, microempresa, microempreendedor individual e tanto as grandes empresas, né? A gente tem essa intuição que as licitações públicas é somente para as empresas grandes, e não. Licitação pública é aberto para todo o público e é uma segurança que todo empresário tem de ter uma rentabilidade mensal com segurança, né, por mês, diante dessas compras que são realizadas todos os meses. É frequente, as licitações públicas elas são frequentes. Aí sempre me pergunta assim, tá, Larissa, como que eu faço para participar de licitações? Licitações você só precisa ter um CNPJ, um computador e uma internet acessível para você pesquisar o edital, pesquisar as fontes onde vai ter essa acessibilidade dessa licitação para você poder avançar e participar desse mercado. E é uma coisa muito prática, né, desse mercado, e que como as pessoas não têm tanto conhecimento de como funciona, acaba perdendo por participar. Ontem mesmo eu fiz um levantamento de licitações que estavam tendo desertas. Licitações desertas são aquelas que ninguém participa e perdem. E tem muitas licitações que as empresas perdem por não ter conhecimento e saber que ainda existe esse tipo de licitação. Eu vou falar um pouquinho agora sobre qual tipo de documento que uma empresa necessita para participar de um procedimento licitatório. Inicialmente é o credenciamento. O credenciamento é onde tem a documentação da empresa e muitas vezes documentações pessoais do sócio ou do diretor, da própria pessoa representante daquela empresa, daquele negócio. Posteriormente, precisa da habilitação jurídica. O que é a habilitação jurídica? É o ato constitutivo, é onde se cria, onde tem a formalização daquela empresa, que aquela empresa ela existe. Então, necessita do ato constitutivo. Muitas vezes MEI tem uma ficha de cadastro e também pode participar por ser MEI, pode participar. Inclusive tem uma normativa específica para beneficiários quem é MEI, quem é microempreendedor individual, tem os benefícios específicos para esse tipo de atividade. A regularidade jurídica precisa estar toda legal, né? Para participar de certo tipo de atividade, precisa ter a composição certa, o objeto certo que aquela empresa quer atuar. Hoje, por exemplo, se você quiser participar de uma licitação de limpeza urbana, você precisa ter no seu ato constitutivo, na sua habilitação jurídica, que você fornece, que você atua com aquele serviço. Não pode ser diverso, né? Tem que ter aquele objeto, aquele KENAI, né, específico para aquela atividade, para você poder atuar e fornecer aquele tipo de serviço. A regularidade fiscal e trabalhista. A regularidade fiscal nada mais é do que as certidões dos estados, dos municípios e da União, né? Certidão federal, certidão municipal e certidão estadual. E do FGTS também. Essas certidões são as certidões fiscais para verificar se a empresa ela tem totalmente, ela está idônea no mercado, né? Se não tem nenhuma inadimplência, nenhum tributo em atraso, então ela tem que estar toda regular diante das regularidades fiscais e trabalhistas, né? Para poder atuar frente às licitações públicas. Qualificação técnica. O que é a qualificação técnica? Esse é um quesito muito importante, né? As empresas, quando vão participar de licitação, elas necessitam ter uma qualificação técnica. Tem editais que não exigem tanto essa especificação, mas a própria lei de licitações, ela dispõe sobre a empresa poder ter um atestado, alguma coisa que comprove que ela já executou aquele serviço e já vendeu aquele produto. Então, muitas vezes é necessário que a empresa tenha uma qualificação técnica
adequada. As empresas de engenharia hoje, elas, para ter um certo tipo para vencer uma licitação, ela tem um certo tipo de atestado para poder fornecer e atuar e comprovar que ela executou aquele serviço, por conta das peculiaridades que há, né? Obras e serviços de engenharia, não só nesse ramo, são vários ramos que atuam, que devem ter certo tipo de quesito nos atestados de capacidades técnicas. E é muito importante a empresa, quando a empresa vai iniciar, muitas vezes ela já presta esse tipo de atividade, esse tipo de serviço para as empresas privadas. É onde que pode ter e emitir esse tipo de atestados. Atestados não é só para entidades públicas, também pode ser fornecido por empresas privadas. Mercados, por exemplo. As empresas vendem produto, serviço e pode emitir esses atestados com as empresas privadas. E quando a pessoa emite a nota fiscal, é o que comprova principalmente que ela executou e forneceu aquele serviço. Tem que ter tem que ter uma comprovação assegurando que exige que tenha aquele atestado. Qualificação técnica é um quesito muito importante na documentação das licitações. Isso eu prezo muito do licitante, do empresário, quando ele vai atuar frente às licitações públicas, ter a documentação toda redondinha. Por quê? Querendo ou não, a administração pública, quando ela vai avaliar se a empresa ela tem total discernimento para atuar naquele serviço, naquele produto, eles avaliam muito a qualificação técnica. Então, se a empresa hoje presta um serviço coerente, tem documentação toda redondinha, toda regular, isso eles passam à frente. E não só para a administração pública, né? A qualificação técnica, eles vendem esse tipo de informação para outros empresários. Quem atua com licitações públicas tem que ter uma visão a mais de vendas. Não é só para a administração pública. As licitações públicas, ela dá um norte para você adentrar em vários tipos de ramos. Se a pessoa que for, o empresário que ter uma visão, uma visibilidade melhor sobre licitação e principalmente atuar com qualidade nas licitações públicas, ele avança muito com a empresa dele. Falar um pouquinho agora sobre a qualificação econômica e financeira. As licitações públicas exigem uma qualificação econômica e financeira. Tá, o que é isso, Laís? Qualificação econômica e financeira é para verificar se a empresa tem capital suficiente para executar aquele tipo de atividade. Hoje, as empresas, os contadores, emitem balanço patrimonial para verificar toda validação, todo percentual de índice, se a empresa tem grau de endividamento, se a empresa está regular no mercado, se tem dívidas, se tem processos de execuções. Então, essas qualificações econômica e financeira é a avaliação da empresa para verificar se ela tá apta para poder fornecer aquele tipo de atividade. E no edital exige todas essas especificações: habilitação jurídica, habilitação fiscal, trabalhista, financeira e qualificação técnica e econômica. É muito importante. Vou tomar um pouquinho de água aqui. O que vocês estão achando aí? Tá tudo bem? Ontem eu mantive contato com o pessoal e as pessoas estavam informando que ainda tem um mito muito grande nas licitações públicas sobre corrupção, né? Que a licitação pública, eles generalizam muito que as licitações ainda é muito corrupta. Sim, as licitações públicas é um mercado público, né? E assim, tem acesso a todos. Porém, a gente não pode generalizar isso porque é muito transparente. Os processos e o procedimento licitatório, ele está aberto para todos. O município, quando abre o procedimento licitatório, ele tem um portal específico de transparência, onde está dispondo todas as contratações dos municípios. E isso é visível para cada população, para cada pessoa que quiser visitar o site. E isso é muito importante.
Mas é uma coisa assim que as pessoas têm que inovar muito nesse mercado, né? E a nova lei de licitações, realmente, ó, tem uma amiga aqui que ela atua também junto com licitações públicas, e a nova lei de licitações, ela tá mudando muito, né? Principalmente na questão de responsabilizar o fiscal diante de qualquer tipo de atividade que faça dentro da administração pública, para diminuir as corrupções, principalmente, né? Antigamente, a lei de licitações, era muito direcionada para as pessoas que tinham poder aquisitivo, colegas, famílias ali, era muito centrado. E a nova lei de licitações, ela está dando um avanço muito grande, né, nisso. Mas, querendo ou não, a população tem que fiscalizar, a população tem que estar ativa nos procedimentos licitatórios, porque além de ser um processo muito aberto a todos, a população precisa ter conhecimento. Primeiramente, a população tem que buscar conhecimento. Depois que buscar esse conhecimento, tem muita visibilidade, tem muita solução para qualquer tipo de atividade que as empresas for atuar. Uma dica muito importante que eu dou para quem quer investir com licitações. Ontem uma pessoa me perguntou assim: Larissa, eu quero atuar com vários ramos com licitações públicas. Assim, poder atuar com vários ramos tem possibilidade. Porém, não é uma coisa estratégica que você pode avançar no mercado das licitações públicas. Por quê? Imagina só se eu abraçasse todos os tipos de atividades, né? Acredito que é meio difícil. Mas se você investir no ramo de atuação em si, você focando num tipo específico, você cresce muito. Tem licitações para todos os tipos de atividades. Tem licitação, hoje o município precisa de materiais, tem licitação para serviços de enfermagem, tem prestação de serviços, até para advocacia tem, né? Serviços previdenciários, serviços de contabilidade, tem licitação, serviços de coleta de resíduos do município, farmácia, remédios. O município precisa de materiais. Todo tipo de serviço que a administração pública for atuar necessita do procedimento licitatório. E assim, é um mercado vasto. Imagina só, tem tantos municípios no Brasil todo, imagina todos os municípios precisando do seu serviço, do seu material. É um mercado gigantesco para quem quer atuar com as licitações públicas, né? E principalmente para as empresas que estão abrindo agora, estão inovando no mercado, né? Para você avançar no ramo de licitações públicas, você precisa buscar conhecimento, né? Para ter responsabilidade, porque a licitação em si, ela tem regras para ser seguidas. Porém, com conhecimento você busca e você avança aí nessas licitações públicas. Ontem eu conversando com o pessoal sobre como vender, como achar esse tipo de serviço nos portais. Hoje, os portais de compras públicas, eles são abertos. Hoje tem o Compras.gov, tem um BBMnet, tem o Tribunal de Contas dos estados, que eles fornecem, eles dão acessibilidade para as pessoas buscarem esse tipo de informação das licitações. Tem os portais dos municípios, alguns municípios eles têm portais específicos para as licitações. Isso não há problema, mas tem portais gratuitos e tem portais, se você quer puxar só um tipo de atividade para aquele tipo de serviço, tem também um portal pago, que puxa só para a sua atividade de atuação. E essa busca de procedimentos de licitação, você pode avançar, né, com qualquer tipo de ramo. Quando falamos de trabalhar com licitações públicas, eu falo que é o melhor negócio para qualquer tipo de empresa. Primeiramente porque é uma coisa fixa, né? Licitação pública é uma coisa que tem durabilidade mais de 12 meses. A maioria das contratações dos municípios, quando ocorre por pregão, por concorrência, pelas modalidades,
a durabilidade do contrato sempre é posterior a 12 meses, a não ser as compras diretas, né? Que tem, quando é aquisição direta que o município faz, eles acabam fazendo por menos tempo, que é uma compra urgente, uma medida urgente. Então, acaba comprando por período inferior. Mas o procedimento da licitação em si, ela dura por 12 meses. Agora, você imagina quem não tem uma renda, ter essa renda fixa por mês durante 12 meses é uma rentabilidade ótima para quem não está atuando com nada, né? Então, assim, licitação pública é um ramo de atuação para todos que querem avançar nesse mercado. Eu particularmente, eu tenho, além da minha atuação como advogada, eu tenho a minha empresa, e com a minha empresa tem vários tipos de licitações para minha atividade. Tem licitações, assim, principalmente para assessoria jurídica, para advogados. É muito amplo. Os municípios carecem. Agora a gente está fazendo a transição, está acontecendo a transição da lei de licitações, e a partir do ano que vem as licitações vão iniciar por meios eletrônicos e vai inovar muito o mercado das licitações públicas. Principalmente para vocês, empreendedores, que têm esse receio de vender, né? Muitas vezes acabam falhando por vender, e as licitações públicas, ela dá esse norte. Vai dar, a partir do ano que vem, a acessibilidade vai ser muito fácil de conseguir participar de um procedimento licitatório, e de dentro da sua casa você vai poder participar. Deixa eu responder aqui as perguntas. Me digam aí o que vocês têm de dúvidas sobre licitações públicas. Eu vou abrir uma caixinha aqui para vocês. Sim, licitação pública é muito amplo. Essa live, ela vai ser específica para empresários, para quem quer vender para o governo. Na verdade, tanto pessoa física como pessoa jurídica pode vender, né? Não precisa ser somente específico pessoa física. Supermercado ainda, com certeza, supermercado é muito bom, é uma das alimentos, é um do top 5 das licitações mais frequentes que há no Brasil todo. Principalmente porque os municípios as escolas precisam de insumos, as prefeituras, as secretarias precisam de alimentos, toda a administração pública precisa de alimentos, todos. Imagina você na sua casa, precisa de consumir alimentos. É igual a administração pública. Precisa consumir seus serviços, seus produtos. Principalmente tem até uma chain falando sobre o café. O café é um dos itens mais frequentes que a administração pública compra e é ruim, né? O café e o açúcar é um dos principais itens que a administração pública compra e é ruim. Muitas vezes, quando o fornecedor vai participar de licitação, eles acabam indo para a fase de lanças e baixando muito o preço. E esse quesito é uma estratégia. Toda empresa, o meu método na licitação, no empresário licitante, eu tenho um método específico para a empresa vender com qualidade. Por quê? A maioria das empresas, quando vai fornecer o produto ou o serviço, eles acabam baixando muito o preço. Principalmente na ata de registro de preço. É uma especificidade que tem no pregão eletrônico, que pode ser comprado por ata de registro de preço. Para mim, particularmente, eu acho que é uma modalidade muito ruim para o empresário atuar com ata de registro de preço. Porque muitas vezes a administração pública, ela pode comprar um café e você tem que entregar um café lá na administração pública. Então, a logística não paga, né, muitas vezes. Então, mas o que peca mais é o empresário não saber avaliar esse tipo de preço que vai fornecer na licitação. Então, tudo tem que ser calculado, né? Não é, principalmente um mito muito grosseiro que eu vou falar, que a licitação pública você vai ganhar de mil de dinheiro.
não tem isso. Assim, claro que se você ter estratégia, ter todo um planejamento, sim, você vai faturar muito bem com licitações públicas, né? Porque licitação pública é fixo, é uma rentabilidade que você tem por mês. Então, se você souber fazer todo um planejamento, fazer todo um controle sobre a precificação, a proposta, quando você for estruturar, você souber montar com qualidade as propostas junto com a logística, sim, você vai faturar muito bem. Após ganhar a licitação, como é a forma de pagamento? De alguns casos que a administração pública não paga no tempo determinado. Sim, as formas de pagamento, as licitações públicas têm um prazo de pagamento. O próprio edital, o edital é o regramento que tem da licitação. Todo fornecedor, todo empresário que for participar da licitação precisa avaliar o edital. O edital tem todos os critérios de julgamento da licitação. Tem a hora da licitação, tem o portal da licitação, tem a abertura da licitação, tem as fases de julgamento, tem as fases de contratação, os modos de disputa, tem as fases de julgamento, tem a forma de pagamento, que lá a maioria dos contratos, como é um regramento que tem não só na lei de licitações, mas no próprio Código Civil, pagamentos são de 30 dias. Em 30 dias, a administração pública, quando você fornece o produto, em 30 dias a administração pública realiza esse pagamento para vocês. Porém, tem certos municípios e não só municípios, né? Tem a União, muitas vezes os estados falham nessa questão de pagamento. Mas você, fornecedor, que vai entrar na minha mentoria, vai ter o conhecimento de que a administração pública, quando faltar por mais de 30 dias o pagamento, a gente tem como notificar o município, fazer todo um procedimento administrativo para poder executar ou muitas vezes demandar ação judicial para cobrar aquele tipo de pagamento. A administração pública não tem como você forneceu o produto com nota fiscal e tudo que comprove que você forneceu aquele tipo de atividade, você tem como cobrar por meios extrajudiciais e judiciais por conta daquele serviço, daquela atividade que você vendeu para o governo. Mas a administração pública é muito raro, assim, tem regiões, tem prefeituras que sim falham na questão de pagamento, mas é muito raro. Hoje em dia, a maioria, eu fiquei sabendo principalmente que o Nordeste está com a falha no pagamento das licitações públicas. Porém, a gente está vendo essa transição de governo, né, com essa mudança. E sim, as pessoas, por isso mesmo, quando for participar de licitação, tem que avaliar se é cabível para a empresa participar desse certame, porque, querendo ou não, ela tem uma responsabilidade por conta daquela participação. Mesmo que ela participe e vença a questão do sistema da licitação e não for fechar o contrato, ela tem um procedimento para ser realizado. Tem que comunicar o pregoeiro, tem que comunicar a gestão que você vai desistir da proposta, vai desistir da licitação, porque senão muitas vezes elas podem penalizar a empresa. No edital tem dispondo sobre isso. Caso a empresa tem que se comprometer com aquele lance, com aquele valor que ela vai fornecer, né? Dentro do processo da licitação, muitas vezes as empresas fazem o quê? Baixam o preço para poder solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro. Na nossa mentoria a gente fala muito sobre isso. O reequilíbrio econômico-financeiro é para assegurar quando a margem de preço do mercado aumenta, muitas vezes, e aquele preço que você forneceu está defasado, ele não existe mais aquele preço no mercado. E aí, como está defasado, o que acontece? Você, empresário, pode solicitar um reequilíbrio econômico-financeiro para aumentar o valor do seu contrato. Isso é muito importante, mas que muitas empresas desconhecem, né? Mas o que as empresas fazem? Elas baixam o preço na licitação e posteriormente quer solicitar o reequilíbrio econômico por conta de ter baixado. E isso é inviável. A administração pública avalia como que tá os índices, né, de mercado, como que tá os preços das empresas privadas, para poder
aceitar esse tipo de solicitação, né? Mas, querendo ou não, licitação pública, principalmente para obras e serviços de engenharia, há muita aderência a isso, né, do reequilíbrio econômico-financeiro. E assegura muito as empresas. Um pessoal da engenharia me perguntou se eu presto curso sobre reequilíbrio econômico-financeiro. Sim, a mentoria ela é completa. Ela não é só direcionada para os pequenos empresários, para os grandes. Ela é completa. A gente dá tanto a fase inicial da licitação, que é a fase de avaliação, participação, montagem do processo licitatório, quanto a fase posterior de fechamento de contrato, que é o quê? A acessibilidade que a empresa vai ter de fornecer a gestão contratual daquele contrato. O que é? Questão de logística, questão de muitas vezes a empresa não prestou naquele determinado tempo que era para entregar e acaba perdendo prazo com essa entrega e é notificada, tem penalidade. E o que as empresas penam principalmente? Quando não fornece, elas esquecem de dar essa informação para a administração pública. A administração pública faz o quê? Penaliza a empresa. A penalidade hoje muitas vezes é que a empresa fica 2 a 5 anos, tem vários tipos de multa que a administração pública pode dar para aquela empresa para não atuar mais com licitação pública. Então, tem uma responsabilidade em si, né, para atuar sobre as licitações públicas, mas esse regramento está especificado no edital. Quando a gente avalia o edital, lá tem todo o passo a passo do certame em si. Falar um pouco agora sobre a mentoria da jornada licitante. Tem alguma pergunta a mais que querem saber sobre licitações? Gente, falar de licitação é tão assim, inovador esse mercado que, assim, principalmente com essa mudança de transição, para as empresas que estão sem faturamento nenhum, principalmente essa virada de ano, final de ano, né, é muito importante para as empresas venderem, porque as licitações elas não param. A gente não tem essa de, tem final do ano, para certos tipos de atividade, que a administração pública tem isso. Mas tem muitas vezes que precisa de materiais urgentes, né? Precisa de insumos urgentes que a administração pública vai lá e compra. Então, a licitação é frequente. E isso é muito acessível. Falar um pouquinho agora sobre como vai funcionar a nossa mentoria da jornada do empresário licitante. Essa mentoria ela será realizada por aulas ao vivo, no qual teremos 15 encontros semanais, no qual eu vou dar todo o procedimento prático do funcionamento de como você, empresário, vai executar as licitações públicas. Eu vou ensinar vocês passo a passo, desde a fase inicial de participação até a fase de execução do contrato. Eu vou iniciar vocês como vocês podem vender da sua casa, sem sair de casa, de qualquer lugar. Você pode vender com as licitações públicas o que você tem hoje aí de serviço no seu comércio. É muito acessível, né? Então eu vou dar essa acessibilidade para vocês, vou passar passo a passo de como você pode atuar com licitações vendendo para o governo. E esse período vai ser durante 3 meses, que a gente vai ter esse avanço e com o objetivo principal de fazer com que você entenda como o mercado das licitações públicas é vasto de oportunidades e para você crescer não só no seu estado, não só no seu município, crescer para outros estados também. É um método muito eficiente, com as licitações públicas é um método muito eficiente
e que a administração pública fornece e dá essa acessibilidade aí para todos. E a gente tem que avançar nesse mercado para derrubar principalmente esses mitos que tem relacionados à corrupção, a direcionamento, porque as licitações públicas ela é aberta, ela é muito aberta. Temos alguma dúvida sobre a mentoria, como ela vai funcionar? Gente, eu tava vendo uma reportagem ontem, principalmente sobre o asfalto dos municípios, né? É triste porque, assim, as pessoas acabam não tendo essa visão de conhecimento, né? E os municípios deixam a desejar, muitas vezes. O procedimento da licitação, ela tem várias pessoas que fiscalizam aquele contrato, né? Quando você ganha uma licitação, eles fiscalizam. E tem regiões que pecam muito na gestão contratual, né? Mas quando a gente tem conhecimento, quando a gente adentra muito no ramo das licitações, a gente vê o tanto que a administração pública peca porque não tem uma pessoa que está ali fiscalizando, está ali cobrando. E a gente, empresários principalmente, que quer avançar nesse mercado, tem que ter esse tipo de informação, né? Tem que estar dentro principalmente da atividade que ele atua, né? Se você quer vender alimentos, se você quer vender serviços eletrônicos, se você quer prestar serviços de engenharia, você tem que estar atento das informações que o seu município, que o seu estado, que as secretarias fornecem, para você adentrar nesse mercado, né? É muito vasto e tem que ter muita cautela, né? Tem que ter responsabilidade na atuação, porque, querendo ou não, vocês são multados se não fornece com eficiência esse contrato. Temos alguma dúvida relacionada à mentoria, como que ela vai funcionar? Deixa eu responder aqui vocês. Obrigado. É um assunto muito complexo e a gente tem que desmistificar, né? A gente tem que falar muito sobre esse assunto e transparecer, né, para as pessoas que não têm esse entendimento, não têm esse tipo de informação. E é tão prático, né, tão acessível a todos, que eu acredito que se a própria administração pública fornecesse esse tipo de informação, as empresas ficariam até a par mais da situação, né, de como funciona. Gente, eu não estou conseguindo responder no WhatsApp agora as perguntas, tá? Só aqui pelo Insta. Falar um pouquinho sobre as compras diretas. Como que funcionam as compras diretas nas licitações públicas? A licitação pública, ela é vasta. Temos vários tipos de modalidades dentro da licitação pública. Temos pregão eletrônico, temos concorrência, temos tomada de preço na antiga lei de licitações, temos carta convite, temos a dispensa eletrônica, que é uma compra direta, inexigibilidade de licitações. Muitas vezes tem muita publicação referente aos cantores, contratação de município com valor elevado de cantor, tudo pelo procedimento licitatório. A administração pública tem que realizar licitação para contratar serviços artísticos, são específicos por compra direta, né? A administração pública tem o quesito técnico específico para contratar aquele serviço artístico ou cursos. Tem certas especificações na lei de licitações que exige que há esse tipo de regramento para poder comprar. Deixa eu ver. Falar um pouquinho aqui sobre
sobre as fases e regras dos procedimentos da licitação. Gente, o pessoal tá me perguntando aqui sobre as penalidades. Olha, as penalidades das licitações varia. Tem a advertência, tem a multa, tem depois que dá 3, se não me engano, 3 advertências, vai 4. Posteriormente, a empresa ela tem uma multa que muitas vezes é ser declarada inidônea para não poder atuar mais com licitações públicas durante, se não me engano, 5 anos. E tem penalidade, tá? Você não pode querer avançar nesse mercado aí das licitações e por aventureiro, não. Tem regramento, tem julgamento específico e tem penalidade, sim. Não tem como... As empresas têm que ser responsáveis por aqueles atos que estão cumprindo no certame. Mas quando vocês fazem essa questão de lançar a proposta no sistema e poder desistir anteriormente, se você comunicar para o pregoeiro anteriormente, sem desistir depois da fase contratual que você assinou, aí não tem como, assim, se você tem uma comunicação efetiva com o pregoeiro, eles não te penalizam, né? Mas tem possibilidade de penalizar se você não manter contato, ligar. O procedimento da licitação é tudo por meio conciliável. Quando está no processo ali de participação, você tem como ligar para o pregoeiro, verificar o procedimento da licitação, como é que está acontecendo, para poder sua empresa não responder por nenhuma situação corriqueira aí do processo, né? Mas o certame em si posterior, sim, ele é um tipo de penalidade se sua empresa não atuar corretamente no mercado. Há um tipo de penalidade para isso. Trabalhar com licitações públicas é o melhor negócio que você pode investir, né? Empresários podem investir sem medo, que é um mercado muito vasto de oportunidades, é um mercado inovador, e eu garanto para vocês que o investimento que vocês fazem em qualquer capacitação relacionada a cursos de licitação, principalmente, vocês têm que avaliar, né? Hoje eu dou a mentoria específica para empresários, é direcionada para empresários porque eu gosto de adentrar muito não só na parte da licitação em si, né? Porque os empresários eles não entendem muito sobre a legislação, sobre como é a parte legal do contrato em si. Então a gente adentra muito nessas informações para eles terem ciência e responsabilidade nos atos que eles forem fechar, né? As licitações públicas, quando o fornecedor muitas vezes participa, eles não entendem que participando dessa licitação ele pode também ter a eventualidade de poder ganhar e poder perder. Ele não é que todos vão ganhar e vão perder, não. É praticamente um jogo, mas vence agora, principalmente na lei de licitações a nova, vence o melhor qualificado, não é o melhor preço, né? Essa antiga lei de licitações, a lei 866, ela não adentra muito nessa questão técnica. Tem editais que há quesitos técnicos e tem editais que não há. Mas a nova lei de licitações ela adentra muito nos quesitos técnicos, na qualificação técnica da empresa, para fazer o levantamento se a empresa tem capacidade de poder, né, realmente executar com qualidade aquele serviço ou aquele produto. Temos alguma dúvida relacionada a licitações para a gente sanar aqui? Eu recebi uma mensagem no direct informando sobre a pessoa tinha uma empresa, ela está aqui online. Você tem uma empresa e você quer começar a vender para o governo, como que você faz? Inicialmente, se você já tem a sua empresa já constituída, se tem toda a regularidade referente à habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, financeira, qualificação econômica financeira,
atestado de capacidade técnica, se vocês têm, vocês podem já procurar nos portais de compras públicas. O governo federal, ele dispõe dessa informação, dá essa acessibilidade. Tem o site das prefeituras. O do Goiás, se eu não me engano, ele dá essa acessibilidade no portal do Tribunal de Contas. Aí você tem que verificar aí no estado do Goiás se tem essas informações, mas é público, as informações no próprio município de vocês, está lá o portal da transparência, que tem as licitações que são lançadas todos os dias, mas é acessível, né? Nessa questão de pesquisa, de busca de editais, tem plataformas também que você pode contratar para poder passar esse tipo de informação. Mas a maioria das licitações, ela é aberta a todos, muitas vezes não precisa pagar. Respondendo outra pergunta aqui que me mandaram, serviços de engenharia. Serviços de engenharia, gente, em todo e qualquer município, principalmente engenharia ambiental. Essa engenharia ambiental questão de assessoria, de serviços de engenharia ambiental, tem muito sim, tem bastante, principalmente na região norte, sul, os portais de licitação tem muita licitação de assessoria para engenharia, não só do ramo de engenharia relacionada à ambiental, mas assessoria de agrônomo, de civil. O município, eles têm os seus servidores que trabalham dentro da administração pública, mas eles precisam de apoio, eles precisam de suporte e precisa sim. Advogados, eles precisam de suporte também no município, o procurador precisa, eles não conseguem adentrar tudo do município. Imagina só, um município com milhares de habitantes, para poder um funcionário só cuidar desse tanto de demanda. Então, assim, por isso que carece muito de serviços, e a administração pública precisa sim de serviço de engenharia, tá? Pode pesquisar aí que há muita licitação e você tá perdendo como atuar aí no mercado das licitações públicas. Limpeza urbana também, inclusive a empresa que eu trabalhei era de serviço de limpeza urbana. Limpeza urbana é muito bom, o mercado é gigante, não é restrito. Gente, e não é restrito, eu digo isso com toda clareza. As pessoas acham que as licitações são direcionadas para você que atua com serviço de limpeza urbana, que mandou aqui para mim. Muitas vezes você precisa assim, de um suporte jurídico para poder te auxiliar melhor nessas contratações aí, porque a gente te direciona melhor, né, nessas contratações, porque há um certo tipo de procedimento que deve ser realizado nessas licitações maiores. Há muita visibilidade, né? E querendo ou não, sim, vocês precisam ter esse suporte aí para ter esse comando aí na licitação, tá? Sim, o pessoal me perguntou aqui, o procedimento da licitação é burocrático. Não, depende. O procedimento da licitação é um procedimento normal, é mais burocrático porque é muito regramento, é muito técnico, é muita legislação que as pessoas precisam aprofundar e sim, não é um bicho de 7 cabeças não, né? Mas é mais questão técnica em si, que precisa ser avaliado, mas isso, querendo ou não, você aprofundou muito para quando a gente avalia a empresa e vê que ela tem toda a estrutura, principalmente questão de documentação. Quando as empresas estão totalmente regular,
é muito difícil ela perder uma licitação. É muito difícil mesmo. E assim, se você tem todas as documentações em dias, toda a documentação legal e já fornece para empresas privadas, sim, você não tem nenhum problema para atuar com a administração pública, não. E não é criterioso, o procedimento é normal, é só questão de avaliação que a gente tem que analisar certos itens, né? Questão de modos de disputa, o procedimento em si de julgamento. Então, não é burocrático. Tira isso da cabeça de vocês que o procedimento licitatório é burocrático. É um procedimento comum e normal e aberto para todos. E é muito acessível, né? Não é burocrático. Quando a gente faz essa mentoria para os empresários, a gente resguarda essa segurança e depois que vocês ganham o primeiro processo, vocês veem que o procedimento da licitação é totalmente, não é esse bicho de 7 cabeças aí não, é muito tranquilo. Mas para chegar na primeira licitação você precisa ter uma instrução técnica, uma instrução de uma pessoa realmente apta para poder te passar esse tipo de informação certa. Né? Tem muitos navegantes que vendem curso, acabam passando as informações erradas e as pessoas adentram nesse tipo de informação e esquecem que tem uma responsabilidade em si nessa entrega dessa licitação que você pega, né? Então, há uma responsabilidade. Acredito que qualquer empresa em si tem a sua responsabilidade, né? Então, tem que ter cautela sim. Mas quando você avança com responsabilidade, como você já está mesmo falando, que tem interesse e a sua empresa é regular, então é um procedimento tranquilo. Não tem nada, só você começar, já ver as questões dos portais, verificar se tem essas licitações para o seu tipo de atividade, porque tem sim. Procura verificar no site do governo federal, há muitas licitações do ramo de atividade de vocês. Tá, sobre a mentoria em si, são 3 meses, tá? São 15 encontros que eu vou passar para as empresas. A gente vai prestar esses eventos online e ao vivo. A gente vai passar todo o procedimento da licitação. Eu vou acompanhar vocês desde a fase inicial até a fase contratual, de fechamento de contrato. Posteriormente, a gente passa, a gente dá um crédito para a empresa para a gente ter essa acessibilidade, esse suporte maior com elas, principalmente na primeira licitação. Quando a empresa vai participar da primeira licitação, é mais um pouquinho burocrático, né? Tem certos quesitos para a gente poder analisar, mas isso na jornada eu vou informar direitinho para vocês. Teremos sim uma equipe de suporte para atender, que vai estar disponível para estar atendendo vocês, tá? Vai estar 24 horas não, né? Mas o horário comercial disponível para estar passando as informações, todo o procedimento que esse apoio, suporte que vocês precisarem em si, vai ter essa acessibilidade aí com o pessoal. Eu vou lançar essa mentoria, ela já tá disposta, né? No meu link na bio, ela já tá para vocês preencherem um cadastro, uma ficha específica, para me avaliarem como a empresa de vocês, para me ver qual o serviço de atividade que vocês já atuam. Posteriormente, depois dessa avaliação, eu vou manter contato com vocês para a gente passar a precificação e os valores da mentoria em si, tá? O valor da mentoria em si, ela tá com desconto promocional hoje, né? Eu coloquei o valor promocional para quem entrar na mentoria no prazo de 24 horas. É específico e especialmente para quem entrar hoje no prazo de 24 horas. Por quê? Porque esse valor é especial para quem entrar nessa, né? Porque há um limite de pessoas para entrar na mentoria, né? Eu coloquei um limite de pessoas porque eu quero que as empresas que entrarem nesses primeiros inscritos, eu vou dar, tem um quesito especial na minha mentoria que eu vou passar e eu vou dar toda a acessibilidade, esse suporte aí, principalmente nessa virada agora de ano, para você conseguir vender até a gente finalizar o curso, tá?
O valor do investimento está na minha bio, tá? Qualquer dúvida, informações, pode manter contato comigo no meu direct e no meu WhatsApp. Tem todas as informações disponíveis. E a mudança que você deseja para a sua vida só depende de você tomar uma decisão, né? Vender é muito importante para qualquer empresa, para qualquer tipo de negócio. Não só para a administração pública que quer comprar, mas qualquer empresa, pessoa jurídica, que quer avançar, quer alavancar com as vendas do seu negócio, precisa ter conhecimento e buscar um profissional qualificado para ter um mentor qualificado junto nos procedimentos das licitações em si. Vendas não é um dom, vendas é uma arte, né, de entender, e a sua mudança começa na sua cabeça. Quando você quer, quando você deseja avançar nesse mercado, é um mercado inovador, é um mercado gigantesco de informações, de oportunidades para você abarcar aí com vendas do seu negócio. E eu garanto para vocês que quando vocês iniciarem dentro desse mercado, vocês não vão querer sair, porque só as vendas do seu negócio vai só aumentar e vocês vão conseguir faturar muito, muito bem nas licitações públicas, não só no município, não só no seu estado, e você posteriormente vai vencer para outras regiões. Vamos juntos nessa mentoria do empresário licitante, nessa jornada que eu vou acompanhar vocês passo a passo para conseguir vender para o governo de forma qualificada e eficiente nas contratações públicas. Qualquer dúvida, qualquer informações que vocês desejam na mentoria, eu vou estar disponível, tá? No meu direct tem. Na minha bio tem o meu WhatsApp e no meu direct pode manter contato comigo também. Eu vou responder vocês no meu direct, tá? Ficam todos com Deus, um ótimo final de semana a todos e muito obrigada pela participação de vocês.